Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto ao seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Quer música? Quer música? Pode. Quer? Sempre bom. Senta aí direitinho. Boa noite, graça e paz, irmãos. Primeiro eu quero dizer que é um privilégio poder tirar essa máscara, né? Precisamos orar mais para esse vírus ir embora logo e a gente poder voltar aí ao normal, né? Trouxe. Glória a Deus. Eu quero agradecer ao pastor pela oportunidade, a confiança e dizer que tem sido assim um privilégio para nós continuarmos com as classes, né, pela internet. Para quem não é aluno da Escola de Crescimento, eu já quero fazer um convite já para que você possa se tornar um aluno, né? Depois pode mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp ou vir falar comigo, não tem problema nenhum. Né, a gente vai fazer a sua inscrição na hora e você vai participar da escola. E eu quero recomendar também que você, caso não tenha feito ainda, se inscreva lá no canal. Eu tenho um canal no YouTube, Rafael Guarnier, e ali eu coloco alguns estudos também. Né, nós estávamos fazendo aqui na igreja aos sábados, né, um sábado por mês, estávamos tendo um momento tremendo, né, de ensino. O auditório da igreja ficou lotado por 2 sábados, né, falando sobre a vinda de Cristo, a segunda vinda dele. E, infelizmente, esse vírus aí meio que quis nos paralisar, mas nós continuamos, amém? Continuamos ali pela internet e tem sido uma bênção, amém? Então, depois você pode pesquisar lá e eu creio que você vai ser muito abençoado, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Esse tema do mês é um tema muito desafiador, né? Principalmente quando você sobe aqui para falar no dia 26, né, quando todos os pastores praticamente, com tanta excelência já subiram aqui para falar desse tema, né, falar das cartas. Eu quero começar profetizando que se você ainda não recebeu essa carta, a sua carta vai chegar nesse mês, amém? Fica ligado, o mês ainda não acabou, temos poucos dias, mas para o Senhor é um de repente, amém? É um de repente de Deus, amém? Então, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria: as cartas mais importantes chegarão. Amém? Quantos creem comigo assim, que as cartas mais importantes chegarão? Amém? Glória a Deus. Mas, para que as cartas mais importantes cheguem, a gente tem que ter cuidado com uma coisa: com o carteiro. Né? Eu quero te apresentar aqui, de uma forma bem rápida, né, um tipo de carteiro que a gente tem que ter muito cuidado. Né, Mateus 16, a partir do versículo 5. Olha lá, Jesus está falando assim, ó. Versículo 5 primeiro, antes da fala de Jesus. E, passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. Verso 6, e Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus. Irmãos, esse é um tipo de carteiro que você tem que ter muito cuidado. São os fariseus. Olha o versículo 11. O que aconteceu aqui antes do 11? Eles começaram a conversar entre eles, os discípulos, dizendo: cara, Jesus está dando uma bronca na gente aqui porque nós esquecemos o cesto dos pães. Nós vacilamos, ele multiplicou pão, sobrou cesto, a gente esqueceu e agora ele está falando aqui, né, para a gente ter cuidado. E aí Jesus vai explicar para eles lá no versículo 11, porque Jesus é o maior mestre que já passou por essa terra, e ele continua nos ensinando até hoje, ele vai continuar nos ensinando até a volta, e depois da volta ele vai continuar nos ensinando, amém? E nós reinaremos com ele, e o tempo é chegado, amém? E ele vai falar assim no verso 11, como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão? É mais ou menos assim, ó, vocês não entenderam ainda? Eu já multipliquei a primeira vez. E você vai lá em Mateus 14, verso 13, e você vai ver isso.
foram 5.000 homens, e sobraram 12 cestos. Aí ele continua, vocês não entenderam que eu multipliquei a segunda vez também esses pães? Lá em Mateus 15, verso 32, 4.000 homens, e sobraram 7 cestos cheios. Qual é o problema de vocês? Eu não tenho problema nenhum em multiplicar pão, eu não tenho problema nenhum em fazer milagres, eu tenho problema que vocês não atentem para o fermento dos fariseus, esse é o problema. E aí ele vai explicar, parte B do versículo 11, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus. E aí eu começo a explicar para vocês um pouquinho acerca desse tipo de carteiro. Que carteiro é esse, Rafael, que traz as cartas? São justamente os fariseus e os saduceus. Aí você pode falar assim, Rafael, mas a gente está no Brasil. Irmãos, mas me desculpa falar, mas está cheio de fariseu por aí. Está cheio de fariseu. E vamos ver um pouquinho disso. Quando Jesus fala isso, ele está falando lá de Mateus 23. Tá? Vai comigo lá rapidinho, não fecha a sua Bíblia, amém? Mateus 23. Versículo 1. Olha lá. Mateus 23, versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Aqui ele está dizendo o seguinte, a lei de Moisés está tendo continuidade através dos escribas e fariseus. Olha o versículo 4. Olha os fariseus, atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem removê-los, e fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Filactério era uma caixa mais ou menos parecida com essa aqui embaixo, onde eles tinham pedaços da lei, pedaços do rolo, que era a lei. Então eles chegavam com aquele filactério grande, os fariseus abriam a caixa, desenrolavam ali o rolo e começavam a ler. E é sobre isso que Jesus está falando aqui. Amém? Calma que eu já vou entrar na mensagem. Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus aí? Para a gente começar. Eu vou falar mais um pouquinho, é a última vez que eu vou falar dos fariseus, amém? Que eu não estou aqui para ficar falando de fariseu, amém, irmãos? Vamos comigo lá em Lucas agora, Lucas 18. Lucas 18. Não feche a Bíblia. Mestre não consegue fechar a Bíblia. Lucas 18, versículo 9. Acompanha comigo. O fariseu e o publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Verso 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Olha o fariseu. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Você conhece alguém assim? Não precisa responder, só pensa, tá? Graças te dou, porque não sou como um dos demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos, ou seja, foi completamente ali humilhado por aquele fariseu. Né? Nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Verso 14 por último: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e aquele, porque ao qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, irmãos, é esse o tipo de carteiro que vem de Satanás para as nossas vidas, com algumas cartas. E agora eu vou falar de algumas cartas que esses carteiros trazem. Amém? E se ajeita aí na cadeira e abre a sua Bíblia comigo em Atos 2. Atos 2, versículo 12.
A primeira carta que esses carteiros enviados, né, das profundezas trazem para nós. A primeira carta é a carta dos zombadores. A primeira carta é a carta dos zombadores. Olha o verso 12 de Atos 2. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? Verso 13. E os outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Ou seja, estão cheios de vinho novo. Irmão, sabe qual é esse episódio aqui de Atos 2? É o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. É quando o Espírito Santo vai começar a agir, não dentro, mas sobre as pessoas, para que elas possam exercer o seu ministério. É disso aqui que eles estão zombando. Então, talvez na sua vida, você está encontrando um monte de zombador aí, dizendo que você está na igreja, esse negócio de igreja não é para você, rapaz. Estão zombando da sua fé. Estão falando assim, você está indo para lá para quê? Dar dinheiro para pastor? Mais um trouxa. Estão escarnecendo da sua fé, estão zombando, como esses homens aqui estavam zombando de uma coisa tão poderosa para os discípulos aqui, tão especial para os discípulos, que era o dia de Pentecoste. E aqui a gente tem que diferenciar, por quê? Porque aqui o Espírito Santo está descendo para que eles possam agir, para que eles possam fazer a obra que eles deveriam fazer. Ué, Rafael, eles não tinham... Então eles já tinham o Espírito Santo aqui? Eles já tinham o Espírito Santo aqui. Você quer ver comigo? Ó, João 20, vai lá, João 20, 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus está assoprando o Espírito Santo sobre eles. Então eles já tinham o Espírito Santo, mas eles tinham internamente, eles tinham para mudar a vida deles, eles tinham para parar de fazer besteira, eles tinham para poder viver o Evangelho conforme Jesus queria que eles vivessem. E agora, a partir desse momento aqui de Atos 2, eles estão recebendo o Evangelho para fazer as obras que Jesus determinou que eles fizessem. E eles estão sendo zombados. Então, uma das primeiras cartas que Satanás quer enviar para nós é essa carta aqui, é a carta dos zombadores. Tipo assim, você e Jesus na mesma frase, para com isso. Vamos ali tomar aquela cervejinha que você está acostumado. Vamos ali fazer aquele esqueminha que você está acostumado. Esses são os zombadores. Esses são aqueles que zombam da nossa fé. Amém? Quantos estão comigo? Aguenta um pouco, vai ficar bom. Vai ficar bom. Fica tranquilo. Amém? Vamos para a segunda carta rapidinho. Atos 4, vira uma páginazinha aí. Uma ou duas, dependendo da sua tradução. Atos 4, versículo 1. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, né? O capitão do templo, né? O capitão aqui no caso é o capitão da guarda do templo, e os saduceus. Saduceus era uma seita do judaísmo, eram os parceiros dos fariseus, ok? Para vocês terem ideia, é tão perigosa essa seita aqui, que eles nem acreditavam em espíritos. Olha como é complicada essa seita aqui dos saduceus. Verso 2, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. A dor deles era que os apóstolos anunciavam o Jesus que eles tinham condenado. Essa era a dor deles. E aqui no verso 3, olha o que vai acontecer. A segunda carta de Satanás. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte. Essa é a segunda carta que eu quero falar. É a carta da prisão. Talvez você está aqui e você começou caminhando muito bem, mas hoje você talvez se sinta numa prisão. Você quer caminhar e não consegue, você quer avançar e não consegue. Você pensa que as coisas não dão certo para você, é como se você tivesse acorrentado. Eu quero te dizer, irmãos, nessa noite, essa carta de aprisionamento vai cair na sua vida, amém? E você vai ser livre, livre para avançar, conforme a vontade do Senhor para a sua vida, amém? Glória a Deus. E a gente pensa que não pode piorar, né?
A gente pensa assim, poxa, já zombaram, agora prenderam. O que mais pode acontecer? Terceira carta, Atos 6. Vai comigo lá, Atos 6, verso 11. Atos 6, versículo 11. Então, subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. A terceira carta, que é pior do que a carta da prisão, é a carta da mentira. Quando mentem acerca de nós, quando falam mentiras ao nosso respeito. Eu não sei quanto a você, irmão, mas se falar alguma mentira a meu respeito, eu fico chateado. Quantos são assim também? Né? É algo que magoa, né? E geralmente são de pessoas próximas, né? Deixa eu te contextualizar aqui. Aqui, Estevão, o primeiro diácono instituído pela igreja, foi aí que começou a dar problema na igreja, pastor. Primeiro diácono instituído, né? Aí começaram os problemas da igreja. Isso aí, resistir aos diáconos, versículo aqui do pastor Márcio, resistir aos diáconos, eles fugirão de vós. Amém? Mas veja, Estevão foi o primeiro diácono. Né? No capítulo 6 aqui, o que está acontecendo? A igreja está reunida, né? E está havendo uma briga muito grande aqui, uma discussão, vamos dizer assim. Por quê? Porque, olha lá o versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ou seja, os gregos, né, os helenistas, eles estão reclamando aqui, poxa, por que nossas viúvas estão ficando de lado? E aí os apóstolos, com muitas coisas a fazer, né, orar, preparar a palavra, pregar, eles vão dizer assim, cara, não é possível, a gente não pode ficar preso a essas coisas. Vamos então instituir alguns homens para fazer esse serviço da mesa. Que a gente tem que focar em coisas mais importantes. Não que esse serviço não fosse importante, mas a prioridade deles era ser testemunha do que eles tinham vivido. E aí eles então vão instituir os diáconos. E são 7 aqui escolhidos, e o primeiro é Estevão. E aí Estevão, irmão, ele entra quebrando tudo. Ele entra virando tudo. E aí ele vai ser caluniado pelos mesmos fariseus, saduceus e mestres da lei. Então essa é a terceira carta, é a carta da mentira. Então 3 cartas já vimos, zombadores, prisão e a carta da mentira. E para fechar, e eu falar da última carta, né, a carta dos fariseus, a carta dos saduceus, a carta que a gente tem que rasgar, se possível for antes dela chegar na nossa caixa de correio. Como o pastor Márcio pregou aqui, é aquela carta que você manda direto para o spam. Aliás, nem para o spam, né? Você joga fora logo, você queima da lixeira. Tem e-mail que é maravilhoso, né? Você ouvir aquele barulhinho da lixeira, né? É exatamente isso que você tem que fazer com essas cartas aqui. A última carta que você tem que desprezar totalmente. Atos 7, verso 60. Essa carta aqui é a carta da morte. Olha lá. Versículo 60 de Atos 7. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Você já ouviu alguém dizer isso, não já? Você já ouviu alguém dizer algo parecido com o que Estevão está dizendo aqui, não já? Não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Olha como é diferente, né? Ananias e Safira, no capítulo 5, a Bíblia vai dizer que eles, né, o Espírito expirou. Aqui não, aqui ele adormeceu. Sabe o que estava acontecendo aqui? Ele estava sendo apedrejado. E ele adormeceu. Essa é uma carta de morte. Talvez você está aqui e seu sonho tenha morrido. Talvez você está aqui e você tinha o desejo de um dia estar aqui em cima pregando, está louvando, está na portaria, trabalhando na casa do Senhor,
Porque é para isso que nós fomos criados. O resto é consequência. Eu costumo brincar e dizer que eu trabalho, eu dou aula, né? Eu dou aula não só na igreja, mas eu dou aula no estado do Rio. Sou professor do estado. Eu costumo falar o seguinte, que eu trabalho no estado porque eu preciso trabalhar. Porque por mim eu daria aula só na igreja. É um simples fator de pagar a conta, só isso, acabou. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Como um vídeo que foi compartilhado muito essa semana, talvez vocês tenham visto, né? Às vezes nós entramos em coisas tão bobas, coisas tão pequenas, e a nossa passagem por aqui é tão rápida, irmãos. Se nós soubéssemos a eternidade que nos aguarda, você se estressaria tão menos nessa vida, você se preocuparia tão menos, você viveria tão melhor, se você focasse na promessa que o Senhor nos fez. Amém? E essa última carta machuca, porque às vezes ligada a essa morte vem uma depressão, às vezes ligada a essa morte aqui vem até Satanás soprando no seu ouvido: chega, se mata logo, acaba com isso, você é um miserável, você não vale nada, eu te conheço, se mata logo. Mas eu quero te dizer que João 10:10, né, esse texto é famosíssimo. O ladrão veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir, ele veio para enviar essas 4 cartas que nós falamos aqui. Só que a gente para. Eu não sei porquê os crentes têm mania de parar, parece que a gente gosta da coisa ruim, né? A gente para no roubar, matar e destruir. Ei, continua lendo o versículo, amém? Continua lendo o versículo, porque essa noite tem a parte B do versículo para você, amém? Eu quero profetizar que nessa noite, a parte B de João 10:10 vai se manifestar na sua vida. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, amém? Em abundância você terá vida a partir dessa noite, amém? Glorifique ao Senhor. Aleluia. E eu quero te dizer que Satanás, ele nos odeia, irmão. Isso é muito sério. Ele nos odeia. Sabe por quê? É um motivo muito simples. Ele é espírito. E ele está totalmente condenado. Ele vai ser o primeiro a ser lançado no lago de fogo. Depois que nós vivemos o milênio, ele vai ser o primeiro a ser lançado no lago de fogo. E ele nos odeia, sabe por quê? Porque nós, com a nossa alma, com o nosso corpo, nós podemos levantar a mão, entregar nossa vida a Jesus e sermos salvos, amém? E ele não pode fazer isso, ele não pode se arrepender, como nós temos oportunidade. E nós nos arrependemos, estamos aqui e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Então não se preocupe com as coisas desse mundo, não se preocupe. Há uma eternidade reservada para nós. E agora eu vou falar rapidamente aqui de algumas cartas que nós devemos receber, irmãos, mas receber do fundo da nossa alma. Nós devemos viver. E essas são as melhores cartas que vão chegar. Essas são as melhores cartas que podem chegar para a nossa vida. Pode chegar uma carta de uma casa própria, pode chegar uma carta de um carro, de um filho, pode chegar um monte de cartas, irmão. Mas se essas daqui não chegarem, nada disso importa. Nada disso importa. Quantos estão entendendo essa mensagem? Amém? Então vamos à primeira. A primeira carta. Abre comigo em Atos 1. Volta aí um pouquinho. Atos 1, verso 8. Essa carta aqui é a carta mais importante do crente. Deixa eu contextualizar rapidinho. O professor tem que contextualizar, né, pastor? É um negócio assim, a gente não consegue passar direto. Jesus ressuscitou, fez 40 dias uma revisão com os apóstolos, com os discípulos. 40 dias ele ficou ensinando. E agora ele está no Monte das Oliveiras e ele está indo embora. E toda vez que a gente vai embora, viajar, ficar muito tempo longe, ou o cara quando está no leito de morte, né, ele chega para a esposa, ele chega para alguém e ele passa a mensagem mais importante. Né? Tipo assim, não deixa o cara que vai chegar
mexendo no meu queijo na geladeira, né? O cara está partindo, ele vai dando as instruções mais importantes, certo? Então essas são as instruções mais importantes de Jesus. E aí no verso 8, olha a carta, que é, vamos dizer assim, a carta áurea da vida cristã, é essa carta de Atos 1:8. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Essa é a carta do crente. Se você não vive por isso aqui, eu tenho que te dizer, você tem que repensar a sua vida cristã. Se você não vive por Atos 1:8, está na hora de você começar a fazer uma reflexão acerca da sua vida cristã. O poder desce sobre nós, não é para que a gente tenha cargo, não é para que a gente seja rico, não é para que a gente possa prosperar, isso também é importante, mas o poder que desce é para que você seja testemunha dele, e é só isso. As outras coisas são acrescentadas por ele, a partir do momento que você é testemunha dele. Essa é a carta mais importante. Receber poder dele, do Espírito Santo. E esses apóstolos entenderam tanto isso, irmãos, tanto, que a Bíblia chegou ao ponto de dizer que eles eram um com o Espírito Santo. Um com o Espírito Santo. E é isso que nós devemos buscar, ser um com ele. Estevão, que eu acabei de falar aqui, não era apóstolo, era diácono. Problemático. Brincando, gente. Logicamente que Estevão não era problemático. Inclusive é tremendo isso. Estevão seria aquele que levaria a palavra aos gentios. Pega isso. Pega. Estevão certamente levaria a palavra aos gentios. Mas o fato dele ter sido morto fez Jesus levantar do trono. A Bíblia relata Jesus sentado à destra do Pai. Mas a gente vai ver daqui a pouco que quando Estevão está sendo apedrejado, Jesus levanta. E ele fala assim: vocês estão pegando um meu, só que vocês vão perder mais uma vez, porque eu vou pegar um de vocês. E Saulo vai virar Paulo e vai escrever 50% desse Novo Testamento aqui, dessa nova aliança. Eles acharam que tinham vencido quando mataram Estevão. Amém? Ah, fariseus. Vamos para a segunda carta. Preciso terminar. Segunda carta. Atos 2:14. Atos 2:14. Essa carta aqui é uma carta tremenda. Né? Ela vem logo na sequência da primeira, né? Depois que você é cheio do Espírito, você precisa dessa segunda carta aqui, olha lá. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, né? Então aqui Matias já tinha sido eleito apóstolo no lugar de Judas, né? Porque Pedro mais 11, ok? Levantou a sua voz e disse-lhe: homens judeus. Esse homens aqui que ele fala é para dar uma, tipo, vossa excelência, né? Quando você está na frente de um juiz, por exemplo. Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai a minha palavra. Este homem não está embriagado, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Né? Quando fala 3ª hora do dia aqui, é 9 da manhã. 9 da manhã o cara está bêbado. Versículo 16. Mas isto é o que foi profetizado, foi dito pelo profeta Joel. Essa segunda carta aqui é a carta da palavra, é a carta da leitura. Não entendi, Rafael? Você vai entender. Pedro aqui, você vai ver, se você depois, eu quero te recomendar, né, a gente está gravando uma série sobre o livro de Atos, e a gente, se eu não me engano, eu vou para o capítulo 9 agora. Eu queria que você assistisse essa série depois, se você puder. Mas para você entender, Pedro aqui, ele está voando no seu ministério. Ele está sendo um com o Espírito Santo.
Ele está falando, ele está pregando e 3 mil estão se convertendo. Ele está pregando e 5 mil estão se convertendo. Mas nem sempre foi assim. Só foi assim a partir do momento que ele teve a palavra. A partir do momento que ele estudou a palavra, que ele fixou a palavra. Né? Porque se você for lá em Mateus, né, capítulo 16, versículo 22 e 23, você vai ver que, né, ele chega a ser chamado de Satanás pelo mestre. Afoito, afobado, precipitado. A gente sabe, né? Pedro tinha essa característica. Cortou a orelha do soldado. Ei, guarda a espada. Não acredito que você ainda está carregando essa espada, Pedro. Mas aqui, quando ele começa a igreja, e ele foi o precursor, né? Porque a gente pode dividir Atos em 2 momentos aqui. Né? A gente pode dividir no time de Pedro e no time de Paulo. Né? Do capítulo 2 ao capítulo 13 é o time de Pedro. Do 13 em diante é o de Paulo. Ele está quebrando tudo aqui agora. Ele está pregando e multidões estão se convertendo. A sombra de Pedro cura. Por quê? Porque ele recebeu o Espírito e se aprofundou na palavra. Então, essa é a segunda carta, é se aprofundar, é comer essa palavra aqui, é viver por ela, é viver através dela. A resposta para a sua vida, de todas as áreas que você precisar, estão nessa palavra. O crente consulta tudo, só não consulta a palavra. Tem ímpio prosperando, seguindo os princípios da palavra. Terceira carta, Atos 3. Eu vou resumir a história, versículos 1 ao 11. A terceira carta é a carta do testemunho vivo. Versículo 1, capítulo 3 de Atos. E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a 9ª, de novo, né? Não, de novo não, aqui é 3 da tarde, perdão. Verso 2, e era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola. E aí vocês sabem o que aconteceu, né? Não tenho prata nem ouro que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Só que aí tem um detalhe. Versículo 11. E apegando-se o coxo que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Irmãos, eu quero profetizar na sua vida, que depois que você receber a primeira carta do Espírito, e depois que você começar a praticar a segunda da palavra, o Senhor vai liberar sobre a sua vida um testemunho vivo, que vai te acompanhar, de modo que as pessoas não vão poder, né, vai ser irrefutável, elas vão dizer assim, ó, só o Senhor pode fazer o que está fazendo na vida dessa pessoa, amém? Só o Senhor pode fazer, aleluia, glória a Deus. Mais 2 cartas e eu termino, amém? Vamos lá para a quarta carta, Atos 5. Atos 5, versículos 41 e 42. Essa é a carta que eu chamei de carta da alegria. A vida cristã é loucura para quem não é cristão. É loucura para quem não serve a esse Jesus poderoso que nós servimos. As pessoas olham e falam assim, cara, tu é doido. Tu larga tudo em Nova Iguaçu, se muda para Vila Isabel, você é maluco, né? As pessoas não entendem como você faz esse processo todo, e você está mais alegre, você está mais completo em Jesus, amém? Você está exercendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, é loucura para o homem, e isso é o Evangelho. Versículo 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados. Irmãos, deixa eu explicar. Eles acabaram de sair da prisão, porque eles pregavam, a multidão se convertia, os fariseus ficavam doidos. Os fariseus chegavam para de falar desse Jesus. Nós já crucificamos ele, e vocês estão aqui falando, e esse povo aí está cada vez mais
aceitando essa conversinha de vocês, então chega, para de falar. E eles saem da prisão aqui, e a Bíblia está dizendo, não é o diácono Rafael, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome, pelo seu nome, pelo nome do Senhor. Eles estão comemorando terem sido afrontados, terem padecido pelo nome do Senhor. Era motivo de glória, de honra para eles isso aqui. Verso 42, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Me perdoe, mas às vezes eu me sinto um crente muito Nutella, para usar um termo atual, né? Quando eu olho Atos, irmãos, eles eram inabaláveis. Joga no cárcere. O anjo vai lá, tira eles do cárcere. Aí o sumo sacerdote chega, pega lá os doidos lá que eu vou agora conversar com eles. Aí vai o chefe da guarda pegar. Ué, tá tudo trancado. Peraí. Ué, mas os caras não estão aqui não. E eles já estão lá no templo, lá em cima pregando. Eles estavam presos por terem pregado. O anjo vai lá, tira eles de dentro da prisão milagrosamente, e eles vão para onde? Talvez você, eu, né, que sou mais medroso, eu correria para casa, irmãos. Que Jesus o quê, filho? Eu vou para casa. Os caras acabaram de sair da prisão milagrosamente, e eles vão exatamente para o templo, continuar ensinando, continuar pregando. Amém? Irmãos, eu quero essa ousadia para a minha vida, amém? Eu quero, ainda que eu tenha que ser julgado, ainda que eu tenha que padecer pelo nome de Jesus, eu quero, porque eu sei o que está reservado para mim e para você. Eu sei a eternidade que nos aguarda, eu sei a recompensa que Cristo tem para nós, por abrirmos mãos de vivermos as nossas vidas, para viver aquilo que Ele quer que nós vivamos. Há uma recompensa para você. Como o pastor falou aqui, haverá um tribunal de Cristo. E esse tribunal não é para julgar ímpio, é para julgar a mim e a você. Última carta. A quinta carta. Atos 7. Atos 7. Estevão, né? Como eu falei para vocês, Estevão no capítulo 6, versículo 11, ele é acusado. Na realidade, ele não é acusado, ele é caluniado. Deram dinheiro para os caras falarem, ó, ele está blasfemando aqui contra Moisés, e ele está blasfemando aqui contra o próprio Cristo, o próprio Deus. Ele blasfema contra Deus e contra Moisés. E aí, Estevão, a partir do versículo 1 do capítulo 7, ele vai fazer a defesa dele. E aí, só para deixar, né, os fariseus e saduceus loucos, do versículo 22, do versículo 20 ao versículo 44, ele vai falar só de Moisés, só de Moisés. É esse aqui que vocês estão dizendo que eu estou blasfemando contra? E ele vai falar todas as maravilhas que Moisés fez. Né? Isso é poderoso demais, irmãos. E aí no versículo 48 ele fala assim, ó, mas o Altíssimo, e aí ele fala, esse outro que vocês estão dizendo aí que eu estou blasfemando, ele é o meu Altíssimo, ele é o meu Altíssimo, é a ele que eu sirvo, é a ele que eu represento, eu não estou nem aí para vocês, ele é o meu Altíssimo. Ou vocês pensam que vale mais para mim agradar vocês do que a Deus? Verso 54, do capítulo 7. E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. É tanta verdade que eles ouviram, que eles estavam rangendo os dentes de raiva. Se eles pudessem, eles despedaçariam Estevão com as mãos. 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, ele estando cheio, conforme recebera lá em Atos 1:8, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos aonde? Aonde? No céu.
viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Olha o verso 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem como que está em pé, à mão direita de Deus. Irmãos, eu quero te falar, o mundo pode ter se fechado para você, as pessoas podem ter fechado a porta para você, você pode ter perdido emprego, você pode ter perdido qualquer coisa nessa pandemia, mas eu quero te dizer, no céu, Jesus está de mãos abertas para você, Ele está liberando o seu milagre nessa noite, Ele vai te responder, irmãos, amém? Creia nisso, creia nisso. Verso 57, mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. 58, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Senhor, recebe o meu espírito. Verso 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Fechando, capítulo 8, verso 1. E eu fecho. E também, Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E eu fecho aqui, e eu quero eu sei que essa palavra você talvez não tenha glorificado tanto quanto você pensou que tivesse vindo aqui para glorificar. Mas, irmãos, eu quero que você rumine essa palavra. Eu quero que você, se possível, assista ela novamente. Faça as anotações, porque essa palavra pode transformar a sua vida. Esse mesmo Saulo aqui, a partir do capítulo 9, ele vai se converter e vai virar Paulo. E talvez, na igreja de hoje, Saulo nunca tivesse virado Paulo. Talvez, nos nossos dias, ele jamais teria sido o apóstolo Paulo. Porque os fariseus estão aptos para julgar com essas cartas que eu falei aqui, né? Com as cartas dos zombadores, com as cartas da prisão, da mentira e da morte. Eles estão prontos para acabar com qualquer ministério. Mas se você fixar os seus olhos lá em Atos 1:8, receber esse poder que vem do Espírito, eu quero te dizer que as cartas da promessa de ser cheio do Espírito Santo, esse versículo, se puder colocar aqui para mim, Efésios 2:8, e eu termino. Efésios 2:8, foi? Porque pela graça, irmãos, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, que nós sejamos nessa noite a igreja que sabe que recebeu uma graça tão poderosa, que não nos é mais permitido fazer nenhum tipo de julgamento. Amém? Nós temos que viver a vida conforme Atos 1:8. Recebemos o poder e vivemos conforme a vontade de Cristo. Aquilo que Ele quer fazer, Ele vai fazer se nós nos entregarmos, deixarmos nossos julgamentos de lado, deixarmos nossas questões de lado e entregarmos totalmente a nossa vida para que possamos viver conforme a vontade dEle. Porque, como eu falei aqui, grande é o galardão que nos espera e grande vai ser o nosso reinado, que é essa Bíblia aqui, que só tem verdades de capa a capa. Ela fala que grande é o galardão, e nós reinaremos com Cristo
Então, tome posse dessa promessa nessa noite, amém? E viva a sua vida conforme tudo que Ele tem planejado para você, porque os planos deles o plano dele é maior do que o seu, amém? Entregue nessa noite a sua vida conforme a vontade dele. Não estou falando aqui, não estou fazendo um apelo. Se tiver alguém para entregar a sua vida, é o momento de vir aqui à frente. Mas eu estou dizendo para você entregar toda a sua vida, tudo, seu dinheiro, tudo, seu filho, sua esposa, seus bens, tudo. Deixe, abre mão, coloque-o como administrador e você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida, em nome de Jesus, amém? Quantos recebem essa palavra, dê-lhe um forte aplauso, em nome de Jesus, glorifique ao Senhor.